Temos FUVEST 2017. Essa questão da FUVEST, ela diz o seguinte: nas mesmas condições de pressão e temperatura, 50 litros de gás propano e 250 litros de ar foram colocados em um reator, ao qual foi fornecida energia apenas suficiente para iniciar a reação de combustão. Após algum tempo, não mais se observou a liberação de calor, o que indicou que a reação havia encerrado. Com base nessas observações experimentais, 3 afirmações foram feitas. E aí ele quer saber quais são as corretas, tá? E ele pediu para considerar que a composição aqui, ó, do ar seria 80% de nitrogênio e 20% aí no caso de oxigênio, ok? Bom, o número 1 ele diz assim: se tivesse ocorrido apenas a combustão incompleta, restaria propano no reator. Peraí, vamos testar essa aqui, que a gente está diante de uma questão complicadinha, tá? Galera, quando ele fala combustão incompleta, vejam bem, primeiro eu preciso dar para vocês uma mini aula sobre combustão, tá? Quando você fala em combustão, a combustão, se ela for uma combustão completa, ela, de um composto orgânico, logicamente, ela tende a produzir CO2. Se a combustão ela for uma combustão incompleta, ou ela produz CO, monóxido de carbono, ou ela produz o carbono sólido, que é a chamada fuligem das combustões incompletas. Então, esse número 1, qual que é o grau de complicação aqui do número 1, galera? É que ele falou combustão incompleta, mas ele não falou se vai produzir CO ou C, e eu preciso levar em consideração as duas coisas. Então, ele fala de propano. Propano é o C3H8. Esse propano ele vai reagir com o oxigênio do ar. Primeira hipótese de uma combustão incompleta: você produzir CO, que é o monóxido de carbono, mais água, ok? Aí eu vou desenhar aqui do lado a segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? É o C3H8 reagir com o oxigênio e numa combustão incompleta ele formar a fuligem, que é o carbono sólido, mais H2O. Vamos balancear as duas reações, ok? Vamos balancear aqui as duas reações. Efetuando o balanceamento das duas reações, aqui a gente tem 3 carbonos, 3 hidrogênio 8, 4 vezes 2, 8. Oxigênio 4 e 3 são 7, aqui eu jogo 7 sobre 2. 3 carbonos, 3 hidrogênio 8, 4 vezes 2, 8. Oxigênio 4, aqui a gente joga um 2. Ok, equação devidamente balanceada. Agora eu vou fazer uma proporção estequiométrica em volume, porque reparem que a questão está me dando quantidade em volume, tá, galera? Então, quantidade em volume. Para cada 1 litro de propano, nós vamos precisar de 7 sobre 2. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5, tá, gente? Em decimal. Vamos precisar de 3,5 litros de oxigênio. Lembrem-se que a questão falou 50 litros de propano. A questão falou 50 litros de propano. Então, para 50 litros de propano, quanto de oxigênio seria necessário para essa reação? Quando você fizer esse X aqui, galera, achar o volume do oxigênio, esse X ele vai dar 175. Você vai achar 175 litros do oxigênio. No entanto, esse oxigênio ele representa 20% do ar. Se você quiser saber o volume de ar que foi usado nessa combustão, você tem que corrigir isso para 100%. Então, vou fazer aqui essa correção, tá, galera? Esses 175 litros, que eu acabei de achar é o valor do X, ele corresponde a 20% do ar. Se isso corresponde a 20% do ar, quanto seria, então, o volume de ar para ter 175 litros de oxigênio? Então, esse Y aqui, que é o volume do ar, galera, ele vai dar 875 litros de ar. Então, vejam bem,
Em 875 litros de ar, 20% é oxigênio. 20% de 875 é o 175, que é o que eu preciso aqui, tá? Considerando a outra reação, que também é uma combustão incompleta, mas na mesma lógica. Para cada 1 litro de propano, nesse caso aqui eu vou precisar de 2 litros de oxigênio. Como a questão falou 50 litros de propano, então 50 litros de propano, quanto de oxigênio eu precisaria? É o Y. Esse Y aqui, gente, vai dar 50 vezes 2, que seria 100 litros de oxigênio. Mas, mais uma vez, 100 litros isso aqui corresponde a apenas 20% do ar. 20% do ar. 100% do ar dá quanto? Tá? Esse volume aqui de ar daria quanto? Aí, esse volume de ar aqui, galera, ele vai dar 500 litros de ar. Tá? Isso aqui vai dar 500 litros de ar. Então, se a gente pensar numa combustão incompleta, que podem ser essas duas possibilidades, ambas seriam aceitas, essa seria a quantidade de ar, 875 ou 500 litros de ar, tá? Vocês estão vendo aqui que ele falou que colocou 50 litros de propano com 250 litros de ar, ou seja, tem pouco ar para rolar essa reação, tá, galera? Não tem ar suficiente aqui, ó. Então, ele colocou. Aí ele bota aqui no número 1. O que o número 1 está dizendo aqui? Se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, restaria propano no reator. Isso está correto porque, galera, vejam, você não vai conseguir consumir completamente o propano, porque vai faltar ar, você não vai ter ar suficiente. Pelos nossos cálculos aqui, pela estequiometria, você precisa de no mínimo 500 litros de ar para efetuar uma combustão que nem é completa, é incompleta. Então você precisaria de 500 litros de ar, só que você não tem 500, você tem 250, você tem pouco ar. Quando você não tem ar suficiente, o que vai acontecer? Sobra combustível. É que nem eu estar queimando um papel, o papel está queimando, ainda tem bastante papel para queimar. Aí eu boto um frasco em cima que veda completamente aquela combustão. O fogo vai apagar. Por que o fogo apagou, professor? Porque faltou ar para continuar ali a combustão. Então, quando falta o oxigênio, falta o ar, eu não consigo prosseguir com a combustão, vai sobrar combustível. Então, se tivesse ocorrido apenas combustão incompleta, que é o caso do número 1, vai restar propano no reator. Sim, vai restar propano no reator porque não vai dar para consumi-lo completamente. O número 2, galera. O número 2, ele já diz o seguinte. Para que todo o propano reagisse considerando combustão completa, falou considerando combustão completa, então lá vou eu aqui mudar o cenário. C3H8 mais O2, isso aqui vai produzir CO2 mais H2O. Combustão completa. Então, 3 carbonos, hidrogênio 8, aqui 4, oxigênio 6 e 4, 10, a gente bota um 5. Beleza, equação balanceada. Para que todo o propano reagisse, considerando combustão completa, seriam 750 litros de ar. Vamos conferir aqui, galera? Então, proporção estequiométrica na combustão completa. Para cada 1 litro de propano, eu precisaria de 5 litros de ar. De oxigênio. Lembrem-se que nós temos 50 litros de propano, então precisaríamos de X litros de oxigênio. Esse X vai dar 250. Então, 250 litros de oxigênio. Mas aí a gente lembra que esse oxigênio ele é só 20% do ar. Então, esse oxigênio representa 20% do volume do ar. Tá? 100% daria quanto do ar? Então, esse Y aqui vai dar 1.250 litros de ar. Traduzindo, para consumir completamente esse propano numa combustão completa, seriam necessários no mínimo 750 litros de ar? Não, seriam necessários no mínimo 1.250 litros de ar. Número 3. É provável que nessa combustão tenha se formado fuligem.
Correto, galera. Por quê? Porque você tem uma quantidade de ar que é muito baixa, 250. Vejam aqui, ó, reparem esses 3 números que eu achei. Para você efetuar uma combustão completa, você precisa de 1.250 litros de ar, tem que ter essa quantidade. Se você não fornecer esses 1.250, ó, fornecer menos, tipo 875, você vai ter uma incompleta produzindo monóxido. Agora, se for a quantidade de ar disponível na combustão for menor ainda, tipo 500 litros, aí você já passa a ter fuligem. Nesse caso, como ainda é menor que 500, você não só vai produzir fuligem, como vai sobrar propano, porque você não vai ter ar suficiente para executar essa queima. Então, quando você faz uma combustão que a quantidade de oxigênio não é suficiente, é muito baixa, a tendência da combustão é ser fuliginosa. Então, de fato, você vai ter a formação de fuligem. Por isso que 1 e 3 estando corretas, a gente marca aí como gabarito a alternativa na letra D.